agora, para a gente poder terminar esse assunto, e é importante que vocês estejam dominando esse assunto, pois toda a teoria da silogística de Aristóteles pressupõe que você tenha internalizado bem direitinho essas relações, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre o silogismo aristotélico. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de falar mais dois aspectos filosóficos, já que esse curso não é um curso simplesmente de lógica, mas de filosofia como um todo, e que Aristóteles não separava totalmente a lógica, ou melhor, como ele chamava, analítica. Ele não separava a analítica da epistemologia e não separava da metafísica, ou como ele chamava, da filosofia primeira. Então eu gostaria de fazer dois pequenos esclarecimentos a respeito dessa questão de oposição, né? Que esse quadrado lógico também é chamado de quadrado das oposições, porque esses enunciados são, em algum sentido, opostos entre si. Então Aristóteles ele fala das oposições em duas passagens importantes. Tem outras também, mas o livro 5 da Metafísica e o livro 10 das Categorias. E aqui eu vou falar, já que a gente está falando do órgão, mais especificamente, eu vou falar desse tratamento que ele dá no capítulo 10 das Categorias. O Aristóteles fala que a oposição, né, uma relação de duas coisas de oposição, pode acontecer de 4 maneiras. A primeira delas se refere a termos que são relativos, né, termos ou coisas que são relativas. Uma oposição de relatividade significa que um implica necessariamente na existência do outro. Então, por exemplo, se eu digo que 4 é o dobro de 2, eu necessariamente pressuponho que 2 é a metade de 4. Essas duas relações de dobro e metade, que são opostas entre si, elas pressupõem e implicam uma a existência da outra. Não pode existir o dobro sem a metade. Não pode existir o maior sem o menor. Porque se duas coisas estão em uma relação que uma é maior que a outra é necessariamente menor que a uma. Então, o primeiro tipo de oposição é essa de relatividade, de relação entre duas coisas. O segundo tipo de oposição é que ele chama de termos contrários. Os termos contrários são termos que são o limite extremo dentro de um mesmo gênero. Prestem atenção, os limites extremos dentro de um mesmo gênero. Então, por exemplo, o gordo e o magro são dois limites na relação de peso, de massa, se preferirem. O quente e o frio são dois limites dentro do tipo de temperatura. Então, esses termos contrários, por vezes, eles podem ter outros intermediários e por vezes podem não ter. E mais, às vezes esses intermediários têm um nome próprio, um nome específico, ou não. Outro exemplo que ele dá: o preto e o branco são dois limites entre o espectro de cores. E aí, no intermediário entre o branco e o preto, a gente dá um nome para ele que seria o cinza. Entre a total quantidade de luz, que seria o branco, e a total negação de luz, que seria o preto, você teria o intermediário, que seria o cinza. O terceiro tipo de oposição é uma oposição de privação ou posse. Num certo sentido, ela é um subtipo da oposição de tipo 2. Contudo, é uma oposição que não tem intermediários. Então, o Aristóteles ele dá o exemplo, que é uma relação de privação e posse, é quando falta algo, né, há uma privação de uma característica que naturalmente deveria existir. O exemplo que ele dá é a cegueira. A cegueira é quando falta, a gente está privado da visão. Então, a visão e a cegueira são opostos entre si e não há um intermediário entre eles.
O quarto tipo de oposição, que aí é aquilo que a gente estava vendo no quadrado lógico, é a oposição entre afirmação e negação. E aqui é importante porque é a oposição do princípio de não contradição. A oposição dos enunciados afirmativos e negativos dizem que se eu afirmo a negação de A seria não há. Mas o que é que significa afirmar? Ora, afirmar é você delimitar conceitualmente algo. Então, quando eu afirmo, por exemplo, amarelo, ao dizer a palavra amarelo, eu estou delimitando um escopo de características que distingue o amarelo de todas as outras coisas do universo. Quando eu digo vaca, ao dizer vaca, eu estou delimitando algo no universo com certas características que é diferente de todas as outras coisas do universo. Então, quando eu digo, por exemplo, não vaca, eu não estou dizendo o extremo oposto da vaca. Eu não estou dizendo algo que é relativamente contrário à vaca. Eu não estou dizendo a privação de uma vaca. Quando eu digo isto não é uma vaca, para a frase isto não é uma vaca ser verdadeira, isto pode ser qualquer coisa do universo, exceto uma vaca. Então, a oposição entre uma afirmação e uma negação é a oposição entre delimitar algo separando do restante do universo e todo o restante do universo. Isso é muito importante a gente ter claro em mente. A negação de A não significa o contrário de A. A negação de A significa qualquer outra coisa do universo, exceto essa delimitação. A gente vai falar um pouco sobre os singulares. Ora, a gente falou que os enunciados podem ser do tipo indeterminados, universais e particulares. Lembrem-se, os enunciados indeterminados é quando eu falo, por exemplo, homem é mortal, ou vaca dá leite. Ela é indeterminada porque eu não estou quantificando se todas as vacas dão leite ou se uma vaca dá leite. A universal e a particular são aquelas que a gente falou no quadrado lógico. Mas o Aristóteles também fala de um quarto tipo de quantificação, que é as singulares. São frases como, por exemplo, Sócrates é homem. Eu estou singularizando um único indivíduo. Lembre-se que a universal é todo ou nenhum. E a particular é qualquer quantidade acima de 1. Qualquer quantidade acima de 1. Enquanto a singular, percebam, é um e apenas um, e aquele um específico que eu determinei. Então a diferença entre a particular e a singular é justamente essa. Que na lógica mais contemporânea, a gente chamaria o quê? De uma variável indeterminada dentro de um conjunto e a constante individual que não é determinada, não é especificada a qual conjunto ela percebe. Quando eu digo Sócrates é Sócrates é uma etiqueta que se refere a uma coisa individualizada. Mas pelo nome Sócrates, eu não posso dizer se é um homem, se é um cachorro, se é um robô, se é o nome do meu livro. Então, há uma diferença importantíssima entre a particular, que pode ser qualquer um, e a singular, que tem que ser um e apenas um e aquele um. Seria a diferença de você falar uma frase, por exemplo, algum homem foi preso ontem à noite. Para essa frase ser verdade, basta que a polícia tenha prendido qualquer pessoa. E a outra frase é você dizer, o ladrão que me roubou ontem à noite foi preso pela polícia.
Para que essa frase seja verdadeira, não basta que a polícia prenda qualquer pessoa, mas ela só será verdadeira se aquele indivíduo que lhe roubou ontem à noite for preso. E é interessante que o Aristóteles fala que também nas frases singulares você encontra a relação de contrariedade, e relação de contraditoriedade. Como é que isso se daria? É por isso que foi importante fazer aquele esclarecimento das oposições. Nas frases singulares, são contrários enunciados do tipo Sócrates é gordo e Sócrates é magro. Ou seja, aquele segundo tipo de oposição. Por que que é contrária? Porque gordo e magro são os extremos dentro de um mesmo tipo. E aí lembre-se, quando a gente vai para o quadrado lógico, por que que essas relações entre as universais são contrárias? Porque tudo e nenhum são também extremos da quantidade. Então, por isso que elas recebem o nome de contrariedade. Porque a afirmação universal, ela é um extremo e a negação universal é outro extremo. Enquanto as subcontrárias são intermediários desses dois extremos. Então, entre todo e nenhum, eu tenho os intermediários, algum é e algum não é. Então, essa é a maneira da gente fazer contrariedade com os enunciados singulares. E qual seria a contraditoriedade nas frases singulares? Seria aquele quarto tipo de oposição, a oposição da afirmação e negação. A contraditoriedade é o quê? Sócrates é gordo e não gordo ao mesmo tempo. Eu primeiro determino e depois eu nego essa determinação. Então, por que é contrárias? Lembre-se que as relações de contrariedade significam o quê? Ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas ambas podem ser falsas ao mesmo tempo. Então veja, de fato, se Sócrates é gordo, ele não pode ser magro. E se Sócrates é magro, ele não pode ser gordo. Então ambas as afirmativas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A afirmação de uma é a negação da outra. A verdade de uma é a falsidade da outra. E a verdade da outra é a falsidade de uma. Mas, assim como no quadrado lógico, ambas podem sim ser falsas ao mesmo tempo. Pode ser falso que Sócrates é gordo e, ao mesmo tempo, é falso também que Sócrates é magro. Basta Sócrates ter um peso intermediário a esses dois extremos. Mas por que essas duas aqui seriam contraditórias? Ora, lembre-se, afirmar algo é delimitar e separar do restante do universo. Quando eu digo gordo, eu estou pensando em um conjunto de características delimitado, que é diferente de outras características do universo. Mas quando eu digo não gordo, eu estou dizendo qualquer outra coisa que não seja essas características. Então, para ser verdade que Sócrates não é gordo, Sócrates pode ser qualquer outra coisa, exceto por gordo. E veja que qualquer outra coisa, exceto por gordo, pode não ter nada a ver com peso. Para que a frase Sócrates é não gordo seja verdadeiro, Sócrates pode ser qualquer outra coisa do mundo, exceto gordo. E essa qualquer outra coisa do mundo pode não ter nada a ver com peso. Para essa frase ser verdadeira, ele pode ser magro, ele pode ser nem gordo nem magro, ele pode ser alto, ele pode ser baixo, ele pode ser uma vaca, ele pode ser branco, amarelo, gigante, um quadrado, uma música. Sócrates pode ser qualquer outra coisa do universo que a frase Sócrates é não gordo será verdadeira. Então por que é contraditória? Porque a afirmação de uma é a negação de outra. E aí o Aristóteles diz um ponto interessantíssimo. Para a frase Sócrates é não gordo ser verdadeira, Sócrates pode, inclusive, não existir. Então, ou a frase Sócrates é gordo será verdadeira, ou a frase Sócrates é não gordo será verdadeira. Ambas, a afirmação de uma implica na negação da outra, e a negação da outra implica na afirmação de uma.
E aí, deu para perceber que essa questão do quadrado lógico é um pouquinho complicado, né? Mas não se desesperem. Treinem, revisem, qualquer coisa pode deixar a pergunta aí que eu explico melhor. Porque é importantíssimo que vocês dominem bem, internalizem essas regras do quadrado lógico. Ela será importante não apenas para a sua inteligência como um todo, afinal de contas, se a gente pensa de maneira mais clara, mais organizada, a gente entende melhor a realidade, mas para dar continuidade ao assunto, a gente vai entrar na próxima aula nos silogismos aristotélicos. E aí o silogismo aristotélico pressupõe que você entenda bem essas regras do quadrado lógico. Né? Então, no silogismo vai fazer o quê? Vai pegar cada um desses 4 tipos de enunciados e vai organizá-los de uma maneira que a relação deles, a relação de 2 ou mais, né, deles, vai resultar em conclusões diferentes. Né? A regra do silogismo básico é o quê? 2 premissas relacionadas de uma certa maneira que ela deduz uma consequência. E essa dedução da consequência depende da sua compreensão desse quadrado lógico. Tá bom, então? Então vamos para a próxima. Até mais.